Bom, nós vamos hoje entender uma técnica muito bacana. Aliás, duas técnicas, né? A primeira é de furar o cupcake. Eu não furo com o bico de cobertura, de recheio, nem nada disso. Sabe aquelas banquetinhas, né? Que vende de plástico em qualquer casa de material, assim, confeiteiro? Pois bem, é a base dessa banquetinha. E aí eu pego um saco de geladinho, como eu estava com pouco recheio só para fazer o vídeo, eu peguei o saco de geladinho. Mas essa mesma técnica serve para pequenos, médios ou grandes quantidades de recheio ou cobertura, tá? Esse material aí eu tenho desde que eu iniciei na confeitaria. Já deve ter uns 5, 6 anos mais ou menos. Eu estou usando esse bico. Ele geralmente é aquele que tem 4 partes, que faz florzinha. Tá vendo esse aí? Pronto. Para quem está começando agora, esse é o bico mais fácil de trabalhar. Porque você pode fazer rosa, você pode fazer roseta, você pode fazer flor, pode fazer o que quiser. Como esse material ele é antigo, mas eu gosto muito dele, eu vou fazer com ele, mas pode fazer com qualquer material, tá? Esse tipo de bico, ele coloca primeiro no saco, depois você coloca a base que encaixa nele, você pode escolher qualquer bico, eu tô fazendo isso para vocês verem, e depois você vem com a rosca, ok? Só que qual é a diferença dessa segunda técnica? Eu vou utilizar o saco de geladinho com o recheio dentro, vou cortar o bico, observem que eu deixei um espaço para o ar, e esse saco eu vou colocar dentro do saco de confeitar, lembrando que a abertura ela precisa estar lá dentro do bico, como eu estou fazendo aí nessa imagem, ok? Por quê? Você vai usar o recheio todo, não vai ter desperdício de recheio ou de cobertura, dependendo do que você faça. A técnica de você apertar o saco de confeitar vai ser melhor, porque você vai ter uma maior mobilidade para fazer os seus desenhos, as suas artes dentro de um cupcake ou dentro de uma cobertura ou de um bolo ou de um mini bolo. Nesse caso aí, eu vou fazendo própria cobertura e o recheio dele também, só para vocês verem como essa técnica do saco, dentro do saco, é muito bacana de você utilizar, é mais rápida. Então, aí eu tô fazendo uma rosa com esse bico. Por quê? Porque ao você apertar e puxar para baixo o seu recheio ou a sua cobertura, ele sai com muito mais facilidade do que se você tivesse colocado apenas um saco de confeitar. Eu vou fazer aí novamente para vocês verem, ó. Vou pegar de novo a base, corto, porque sai a tampa certinha, bonitinha. Não coloquem lá no fundo. É só vocês apertarem um pouquinho e girar que sai, tá? Como esse cupcake nós iríamos comer, eu e minha filha, eu fiz com ele, vocês viram que rancharam, porque ele já tinha 3 dias. Eu não faço cupcake para no máximo de 4, 5 dias, no máximo são 3 dias, e aí eu uso no meu consumo. E aí vocês vão perceber que eu queria forçar, eu queria mostrar, na verdade, eu fazendo a cobertura, mas minha mão ficou na frente, fiquei sem jeito. Nesse caso aí, quando sai feio, eu coloco alguma coisa em cima. Pode ser um confeito, pode ser um granulado, pode ser uma jujuba. E aí, ó, tem uma outra técnica também que você pode utilizar sem tirar o miolo do seu cupcake, ou do seu bolo, ou do seu mini bolo, enfim. É só passar por cima. Não precisa molhar o cupcake, porque depende muito da massa. Eu posso mostrar uma massa de cupcake aí para vocês, a massa perfeita de cupcakes. Se vocês quiserem, fale aí, eu quero que eu coloque um outro vídeo também sobre massa de cupcakes, que ele sai certinho, bonitinho. E vocês vão observar que o bico, ele já fica assim, ó, com o recheio ou a cobertura já saindo automaticamente, você não precisa fazer esforço. Porque o saco que está dentro do saco de confeitar, ele já faz esse papel. Lembra que nós colocamos um pouquinho de ar lá dentro? Então, deixamos, né, um pouquinho de ar antes de cortar, justamente para que ele encontrasse esse ar. E quando você colocasse lá no bico mesmo, você não tivesse muita perda de recheio ou de cobertura, dependendo do que você faça. Aí é só sugestões, tá? Você pode colocar a sugestão de jujuba, você pode colocar a sugestão do granulado, você pode colocar uma sugestão de arroz, né? Aquele arrozinho. Você pode colocar N coisas no seu cupcakes. Eu não gosto de trabalhar com buttercream.
Vocês vão ver aí em um outro momento, eu colocando o restante dessa cobertura em um que tinha buttercream. Minha filha não gosta de buttercream. Então, o que a gente fez? Nós colocamos o recheio, a cobertura, em cima do buttercream. Como é que eu faço a precificação? Justamente por isso que eu evito perda. E fazendo isso, você vai evitar a perda. Quando o cupcake é pequeno, daquela tamanho de uma empada, por exemplo, eu vendo a R$ 5, se for sem recheio. Se for com recheio, aí eu posso colocar o recheio que a pessoa quiser. Abacaxi, maracujá, morango, fica a critério da pessoa, né? A critério do cliente. Eu cobro de R$ 7 a R$ 8, dependendo do recheio que ela solicite. E da cobertura também, né? Obviamente. Se for uma cobertura de chocolate nobre, esse valor já sobe para R$ 12. Mas se for uma cobertura é, de granulado ou normal, aí você pode fazer o preço de R$ 10. Aí vocês vão observar, ó, que não tem nenhum tipo de sujeira no bico. Essa técnica, ela é muito boa, porque você não tem sujeira, você não tem desperdício e automaticamente vocês vão usar o mesmo saco de dentro para forçar a saída do restinho que fica lá no bico. Então, o mínimo de perda que vocês tiverem é melhor para o lucro de vocês e ajuda também na precificação do seu produto. Lembre-se, sempre use produtos de qualidade. Se você for usar uma cobertura fracionada, use de qualidade, com creme de leite de qualidade. Se você for fazer um ganache e quiser, por exemplo, colocar um sabor no seu ganache, de preferência use as cascas, casca do limão, casca do maracujá, a casca da laranja, para que não fique aquele gosto da cobertura fracionada, junto com o creme de leite. Se você for usar um chocolate nobre, faça ele colorido, use os corantes, né, de preferência em gel para chocolate branco, porque o corante em pó, às vezes ele fica aqueles restinhos, né? E aí você vai utilizando. Vocês vão observar aí também que eu uso o próprio saco de geladinho lá embaixo, não tem sujeira, você evita o máximo. Agora eu vou tirar essa rosca para vocês verem que eu usei o máximo da cobertura possível. E agora, para utilizar o restante que ficou, eu uso o próprio saco de dentro, o saco interno. Pode ser um saco de geladinho ou de geladão, dependendo da sua cidade, né? Tem gente que chama de jundum, tem gente que chama de din-din. Você pode usar aqueles sacos de supermercado transparente também, que pode comprar em qualquer outra estabelecimento. Você pode usar um saco também daqueles de papel mais grosso, tipo papel manteiga. Você pode fazer um saco com ele também. O importante é você sempre ter um saco interno da forma que eu mostrei para vocês anteriormente. Deixe um pouquinho de ar. Não coloque o recheio lá na ponta, porque é justamente esse ar que vai dar a possibilidade do recheio da cobertura sair todo. Aí eu tiro, ó, observem que tem o mínimo de sujeira possível e eu usei o máximo de cobertura possível, ou de recheio, dependendo do que você faça. Além disso, para você lavar os seus materiais, eu sempre lavo com água morna, qualquer tipo de material meu de confeitaria, sempre com água morna. Por causa da gordura, né? Você usa o creme de leite, você usa um chocolate nobre, você usa uma cobertura fracionada, a gordura ela sempre fica nos materiais. Então, isso também tem que colocar na sua precificação. O tempo que você gasta utilizando o material de limpeza. Observe, ó, tem pouquíssimo recheio aí dentro. Aí, o que eu vou fazer? Eu pego o saquinho que estava interno, que já estava sujo, que ele vai pro lixo, e vou empurrar ele junto com o bico que já estava aí, para eu utilizar o máximo de recheio ou de cobertura possível e não ter um mínimo, na verdade, um mínimo de perda, porque isso também conta na sua precificação, ok? Óbvio que esse cupcake aí, quem ia consumir era eu. Então, como ele já tinha 3 dias, eu não gosto de vender cupcakes depois do terceiro dia, porque a massa já fica outro tipo de procedimento. Eu coloco também o dedinho. Vocês vão ver aí, ó, que vai passar o restante da cobertura que ficou lá no bico.
vai sobrar o mínimo possível e eu vou colocar o dedinho mindinho. Óbvio, esse aí eu iria consumir. Não aconselho vocês fazerem isso se vocês forem vender. Se forem fazer isso, coloquem uma luva por causa da higiene. Isso também conta muito com o produto, com a qualidade que vocês vendem, tudo que vocês oferecem para outras pessoas. Tem que ter o máximo de higiene, por isso que eu faço dessa forma. E o máximo de produtos utilizados para que você não tenha muita perda, tá? Então, só lembrando, eu estou usando o dedinho aí sem luva porque eu iria consumir, porque esse cupcake já tinha 3 dias de bolo. E eu não gosto de vender depois desses dias, tá? Aí eu coloco o dedinho, ó, só para vocês verem o quanto que ficou. Ficou o mínimo. Eu usei praticamente o recheio todo, não sujei os meus materiais, que fica bem gorduroso, né? E para lavar esses materiais, eu uso a água morna ou a água quente. Até a sujeira, por exemplo, ó, obviamente eu sujei o dedo porque eu coloquei, mas o mínimo de sujeira possível, tá bom? Aproveitem essas duas técnicas, tanto da base para tirar o miolo, como também da sua cobertura e bom.